Bom dia, alunos do nono ano 1 da Escola Estadual Professor Joaquim José de Oliveira. Vamos dar início às atividades de matemática da semana 4, PET 3, página 25 a 27. Unidade temática, álgebra. Conteúdos relacionados, fatoração, simplificação de expressões algébricas e produtos notáveis. Então, essa semana vamos dar continuidade à nossa matéria de equações de segundo grau. Então, nós vamos partir para a resolução de problemas representado por equações polinomiais do segundo grau. Ok? Atividade 1. Observe a figura abaixo. Então, nós temos aí uma figura que é representada por um retângulo, pois a explicação lá embaixo fala: ela representa a vista superior de um terreno retangular de 288 metros quadrados de medida de área, no qual foi construída uma piscina com pedras em todo o seu contorno. O restante do terreno será gramado. Esta foi a informação dada. Aí na página seguinte vem a seguinte pergunta: qual é a medida da área do terreno em metros quadrados que será gramada? Então, primeiramente, vamos analisar. O terreno é o terreno retangular, certo? A área total da figura é 288 metros quadrados. Área total, contorno total, envolvendo piscina, envolvendo o contorno, correto? Então, vamos analisar o seguinte: eu quero saber qual é a área que vai ser plantado grama. Então, nós vamos ter que pegar a área total e tirar o quê? O contorno e a piscina, correto? Como falou em área, nós temos que lembrar a forma para resolver a área de um retângulo, né? Então, a área do retângulo é lado vezes comprimento. O comprimento vezes a largura, certo? Ou base vezes a altura. Então vamos às dimensões primeiro do terreno, né? Vejam bem que os lados opostos são iguais, né? Então este lado aqui é igual a esse. Então quanto que mede esse lado todinho aqui, ó? É essa medida mais esta. Concordam? Então este lado aqui vai ficar x mais 7, que é esta medida, mais essa. Aí dá o lado completo, correto? E essa medida é igual a essa. Então, como ficaria para eu achar este lado aqui? Então, ficaria x menos 1 mais x mais 1. Aí você vai somar o x, x mais x é igual a 2x, menos 1 com mais 1, dá 0, certo? Então as medidas ficariam assim, ó. Correto? Então, usando a fórmula do cálculo da área do retângulo, basta a gente multiplicar essas duas dimensões. Como fica? Então ficaria assim, ó. A área é igual a 2x vezes x mais 7, certo? A área nós temos, que é 288. Então a gente seria montado da seguinte forma: 2x que multiplica x mais 7 igual a 288, certo? Esta é a equação para a gente calcular a área total da figura. Lembrando que eu preciso é da área total menos a área da piscina, certo? Entendido? Então você vai desenvolver isso aqui, né? Para a gente resolver essa equação aqui. Primeiro nós vamos utilizar a
propriedade distributiva, multiplico o fator externo pelos fatores de dentro, 2x vezes x e 2x vezes 7, e igual a 288, né? Então vai ficar 2x vezes x dá 2x2, mais com mais dá mais, 2x vezes 7 dá 14x, igualando a zero aqui, ó, tá mais, passando para antes da igualdade, menos 288, igual a zero. Essa é uma equação de segundo grau, completa, x2, x1, x0, né? O que nós podemos fazer aqui? Determinar o valor de A, B e C, ou se você analisar, ó, 2, 14 e 288 é par, então nós podemos simplificar isso aí ou dividir por 2, a equação todinha, certo? Aí vai ficar 2x2 dividido por 2 dá x ao quadrado, mais 14 por 2 dá 7x, menos 288 por 2, 144, igual a zero. Que aí fica mais fácil de você trabalhar. Então essa é a equação. Agora você determina o valor de A, valor de B e o valor de C. Coeficiente A, 1, B, 7, C, 144. Aí você acha o valor de delta, P2 menos 4AC. A hora que você achar o valor de delta, você parte para a forma resolutiva, forma de Bhaskara. X é igual menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Correto? Aí você vai achar o valor de x. Uma vez encontrado o valor de x, você volta no desenho. Aí você vai substituir, né? Aqui no caso é 2x e esse lado x mais 7, né? Então 2 vezes o valor de x que você encontrou. Você vai multiplicar e achar o lado desse desenho. Aqui, o valor de x que você encontrou, mais 7, você vai achar essa dimensão. Correto? Aí você tem, né, os lados. Aí você tem a área. Agora, para você encontrar a área total, nós sabemos que é 288. Aí você vai tirar a área da piscina. Como você vai achar o valor da área da piscina? Um lado você tem, que mede 7. O outro, x mais 1. Quanto que vale x mesmo que você achou? Você coloca mais 1, soma, né, dá o resultado deste lado aqui. Aí você multiplica. A área aqui vai ser comprimento vezes largura, né? Então vai ser 7 vezes o que der aqui. Aí o que der você subtrai 288. Tá aí a resposta. Só uma observação. A hora que você for achar o valor de x, o x' e o x2', nós trabalhamos somente com número positivo. Se aqui der negativo, você descarta, porque não existe medida negativa. Nós só trabalhamos com medida positiva, correto? Aí você vai resolver nesse espaço aqui, ó. Se não der, completa no caderno. Atividade 2. Uma praça retangular possui 112 metros quadrados de medida de área. Em toda a extensão de um dos lados de menor comprimento dessa praça, que possui x metros, será colocada uma fita de isolamento para impedir a passagem de pedestres, enquanto alguns funcionários da prefeitura estiverem plantando flores nesse local. Sabendo que o lado de maior comprimento dessa praça possui 6 metros a mais que o comprimento do seu lado menor, responda as questões a seguir. Então essa é a informação dada, essa é a situação. Primeiramente, nós devemos construir, né, um retângulo, porque falou que a praça é retangular, para a gente indicar as dimensões dessa figura. Vamos supor que esse seria o formato da praça. O lado menor será colocado uma fita.
Fita esta, né? Que é aquela zebrada amarela e preta, que serve para proibir o tráfego, né, nesta área. Então, o lado menor, nós vimos que mede X. E o comprimento é 6 metros a mais. Está informando a situação. Então, se esse lado mede X, esse aqui vai medir X mais 6, certo? E a área total é de 112 metros quadrados. Então, esse seria mais ou menos o desenho do contorno da praça. Através dessa situação, nós podemos formular, né, ou calcular a área total da praça, que fica x vezes x mais 6, que é igual a 112 metros, certo? Então agora é só você resolver essa situação que você vai achar o valor de x. Aí você vai substituir aqui e aqui você vai achar as dimensões dos lados do contorno da praça. Letra B. Caso haja necessidade de impedir totalmente a passagem de pedestres por essa praça, quantos metros de fita de isolamento serão gastos, no mínimo, para contorná-la? Então eu fiz o desenho aqui novamente, né? Você já achou o valor de x, então você já sabe o valor deste lado. É o mesmo que esse aqui, né? Porque são iguais. Aqui você vai substituir pelo valor de x, vai achar este lado aqui, que é igual a esse aqui. Para você passar a fita em volta da praça todinha, então você vai achar quem? O perímetro da figura. O que é perímetro mesmo? É a soma de todos os lados da figura. Então você vai somar este lado, mais este, certo? Aí você vai ter o total das metragens, né, que seria gasto com fita, né, para fazer o contorno da praça toda. Certinho? Letra C. Se o metro de fita de isolamento custa R$2 e o rolo fechado com 50 metros dessa fita é vendido por R$80, qual será mais vantajoso? O encarregado da prefeitura comprar, no caso de necessidade de impedir totalmente a passagem de pedestres pela praça, o rolo fechado de fita ou a quantidade exata para contornar a praça. Então, você achou o perímetro, né? O perímetro é a quantidade de metros necessários. Então, o que nós vamos ter que fazer? Você vai ter que pegar o valor que você achou para o perímetro e multiplicar por R$2. Aí você vai achar o quê? O total de dinheiro que você gasta para comprar a metragem que você precisa da fita. Certo? Será que é mais vantajoso você comprar, né, a quantidade exata para contornar a praça de fita? Ou é mais vantajoso você comprar os 50 metros, que é o rolo fechado, por R$80? Aí vocês vão fazer o cálculo e chegar a uma conclusão. Atividade 3. Uma fábrica produziu 4 placas em formato retangular para cobrir uma parte interna de um galpão. Sabendo que cada uma dessas placas possui 78 metros quadrados de medida de área, determine a medida do comprimento de cada um dos lados de uma dessas placas, se o comprimento do lado maior mede 7 metros a mais que o comprimento do lado menor. Então, primeiramente eu fiz o desenho, né, que logicamente não está nos devidos formatos, porque está sem régua, feito no celular, então é difícil, né, mas você no caderno vai fazer bonitinho.
Usa régua, lápis, tudo direitinho, né? Então tá aqui o galpão, a cobertura do galpão, né? As 4 placas que foi produzido pela fábrica. E a informação que ele deu que a área de cada placa dessa aí é de 78 metros quadrados. Ou seja, cada uma delas tem 78 metros quadrados. Certo? Aí ele quer, na letra A, as dimensões de uma delas, porque todas são iguais. Então, uma placa só agora, ó. Ele diz o seguinte, né? A medida do comprimento de cada uma dos lados de uma dessas placas, se o comprimento é para você determinar, né? A medida do comprimento do lado, está dizendo lá, ó, a medida do comprimento de cada um dos lados de uma dessas placas, se o comprimento do lado maior mede 7 metros a mais que o comprimento do lado menor, então é para você determinar. Então como que ficaria? Então o lado menor mede x, e o lado maior vai medir x mais 7, certo? Que vai dar um total de 78 metros. Então, através dessas duas medidas aqui, nós chegamos, né, usando a forma da área, na equação. Então, como que fica? X que multiplica x mais 7 igual a 78. Aí agora é só você usar a propriedade distributiva, né, e multiplicar aqui. Depois você iguala a zero, né? Então ficaria x vezes x, x2, x vezes 7, 7x. Aqui está mais 78, passa para antes da igualdade, troca o sinal, igual a zero. Equação do segundo grau. Usando o delta e a fórmula, você vai chegar às medidas. Lembrando, medida negativa não pode, tem que ser sempre positiva. Letra B. O preço do metro quadrado cobrado pela fábrica, se o dono do galpão pagou um total de R$ 9.672. Então, o que é para você fazer? Determinar o preço do metro quadrado, certo? Cobrado pela placa. Não é isso? Nós sabemos quanto que ele gastou. Ele comprou as 4 placas por R$ 9.672. Correto? Então, para eu saber, né, para determinar o preço do metro, primeiramente eu tenho que saber quantos metros quadrados tem o galpão. Eu sei que cada placa tem 78. Então, o primeiro passo é você fazer o quê? Multiplicar, né? 4 placas por 78. Então, o resultado aqui é o total da metragem em metro quadrado, certo? Aí, o que você tem que fazer? Você vai pegar o valor, que é 9.672, e dividir pelo número que você achar aqui, ó, que é a quantidade de metros. Aí o resultado que dessa divisão aqui é o preço por metro quadrado. Correto? Atividade 4. O desenho abaixo representa a bandeira da Finlândia, a ser confeccionada com a área total medindo 198 metros quadrados. Então essa aí, né, seria o desenho da bandeira. Quais são as dimensões que nós temos aqui? Primeiramente vamos achar o comprimento total, né? Que tem uma faixa azul aí, tipo uma cruz em azul, né? Então é justamente o que ele vai pedir depois. Mas vamos observar aqui o seguinte, as medidas da bandeira é, ó, 5x mais 3 por 3x mais 2. Então essa é a condição dada. Se você, ó, vejam bem que ela é retangular. Se você multiplicar este lado por esse,
você vai achar a área total, que é 198 metros quadrados, certo? Então, se você fizer essa multiplicação, aplicar a fórmula da área do retângulo, você vai achar o valor de x. Aí sim, fica mais fácil para a gente encontrar o que está sendo pedido. Então, qual é a pergunta? Qual é a medida da área rachurada nesse desenho, em metros quadrados, que será pintada de azul? Então, a pergunta é essa. Quer saber essa área aqui, ó, em metros quadrados, que vai ser pintado de azul, certo? Mas para isso, primeiro eu tenho que achar o valor de x, porque ó, mede x, né, x, né, e depois nós vamos chegar ao resultado. Então, a área total, como que ficaria? 5x mais 3, que multiplica 3x mais 2, que é igual a 198. Aí você vai resolver a multiplicação de polinômio. Propriedade distributiva, novamente. Daí você vai fazer 5x vezes 3, 5x vezes 2. Depois, você vai fazer 3 vezes 3x, 3 vezes 2. Aí você vai achar o resultado, igual a 198. Depois, passa 198 para, antes da igualdade, troca o sinal. Aí você vai achar o valor de x' e x duas linhas. Lembrando, número negativo não serve para medida. Nós trabalhamos somente com número positivo, correto? Para calcular a área do desenho, nós vamos ter que verificar o seguinte. Esse desenho mede este lado, comprimento, né? O comprimento dele é 5x mais 3 por x. Então seria mais ou menos o desenho assim, ó. Então esse lado mede x, e esse aqui 5x mais 3. Aí você vai multiplicar isso aqui, você vai achar esta área aqui, ó. Certo? Então como ficaria? X vezes 5x mais 3. Você vai pegar o valor de x que você achou, substituir, né? E depois multiplicar, ó. Vamos supor que você achou x igual a 3. Então, 3 vezes 5 vezes 3 mais 3. Um exemplo, né? Então, vai ficar 3 vezes 5 vezes 3, 15 com 3, 18. 3 vezes 18, 54. Então, esse desenho aqui tinha 54 metros. Né? Esse aqui, 54 metros. Aí falta achar esse aqui agora. Qual que é a medida dele? X por quem? 3x mais 2. Então, esse desenho ficaria da seguinte forma. X, 3x mais 2. Pode substituir antes de multiplicar, tá? Você pode achar esse valor aqui, substituindo o x que você achou lá na equação, substituir aqui, né? E depois multiplica os valores. Vamos supor que seja 7. Então, 3 vezes 7, 21, mais 2, 23. Um exemplo. Aí você multiplicaria 7 vezes 23. Aí você ia achar a área dessa figura aqui. Vejam bem que nós já encontramos a área dessa e a área dessa. Agora note o seguinte. Eu usei esse desenho aqui, esse pedacinho, duas vezes. Quando eu calculei esta área e quando eu calculei esta aqui, ó. Então você vai ter que fazer uma subtração, né? A área azul vai ser formada, né, pelo retângulo
na horizontal, mais o da vertical, menos esse quadradinho aqui, ó, que é x por x, ó. Aqui mede x e aqui mede x, certo? Lembrando que esse primeiro aqui foi x por 5x mais 3. E esse desenho aqui foi x por 3x mais 2, certo? Aí, aqui nós vamos achar a área da figura azul, que é a faixa azul que vai na bandeira, certo? Entenderam? E assim terminamos as atividades dessa semana e do PET, logicamente, certo? Aí, estudem, refaçam a atividade. Semana passada estudamos a fórmula geral das equações de segundo grau. Faça atividade consciente, com responsabilidade. Tire uma foto, envie para o meu WhatsApp no particular, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.